Oi, meu nome é Kiara e hoje eu vou entrevistar o treinador Arthur. Ele é formado em Educação Física, é atleta, é treinador de corrida da Renove e é meu pai. Tudo bom? Vamos lá? Qual a maior distância que já correu? Bom, comecei participando de provas de 3, 5, 10 quilômetros, né? Depois eu fiz meia maratona, que são 21 quilômetros. Depois eu me tornei maratonista, que são 42 quilômetros e 195 metros. E aí depois eu fiz ultramaratona, que foram 50 quilômetros em Rio Grande. E depois disso eu fiz 12 horas. E depois eu fiz a TTT, Travessia Torres Tramandaí, que foram 82 quilômetros. Então essa é a minha maior distância até o momento. Vamos saber quantas mais virão. É, eu gosto de desafio. O que é preciso para fazer uma ultramaratona? O que é preciso para fazer uma prova longa, uma maratona, uma outra maratona é planejamento. O primeiro passo é a gente querer fazer uma prova longa, ter um planejamento, de preferência com um profissional de educação física, e ter muita dedicação aos treinos, né? Eu sempre digo que o mais difícil não é fazer a maratona ou outra maratona. O mais difícil é se preparar para ela. Mas é uma questão de se dedicar muito ao que vai fazer. E, e a gente consegue com muito treino, com muita dedicação, a gente consegue. Nada é impossível. Sempre procurem ele quando vão fazer uma maratona, por favor. Qual a sua prova mais importante e por quê? Eu sempre digo que a prova mais importante é sempre a próxima, né? Mas até o momento a prova mais importante, a prova mais emocionante assim foi a TTT, porque me preparei muito tempo para ela. Tive uma lesão no meio da preparação, consegui voltar a tempo de fazer ainda uma boa preparação. Não foi do jeito que eu queria, mas eu consegui fazer a prova abaixo do tempo que eu queria, que eu estava planejando fazer em 10 horas, mas eu fiz em 9 horas e 30. E foi muito especial por tudo que aconteceu naquela prova, naquele dia, toda a energia que teve da equipe, das pessoas mandando mensagem, minha filha mandando mensagem lá. Antes da prova foi muito legal, foi muito emocionante. Apoio é sempre importante. Claro. Qual o seu sentimento antes de uma corrida? Ansiedade. Ah, algumas vezes medo. Né? A gente às vezes vai para uma prova, a gente se preparou, mas no dia a gente acorda, nunca é a mesma coisa, né? Mas a experiência, o treinamento faz a gente saber lidar com alguns sentimentos, né? Mas a gente é ser humano, a gente tem sentimentos e a gente às vezes não consegue programar eles, mas a gente vai aprendendo a lidar. Mas é normal, a gente tem ansiedade, calafrios, medos, mas eu sempre digo que no momento em que tu for para uma prova e não sentir aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, já não está valendo mais a pena. Tem que ter essa emoção antes, né, de fazer uma prova que quer dizer que é importante pra gente. Até para crianças menores tem a sociedade? Tá querendo dizer que é ansiosa, né? Tá bom. Como lidar com a sua rotina normal de trabalho, família, dificuldades, junto com a vida de atleta? Não sei lidar. Na verdade, é um assunto bem complicado. Desde a criação da Renove, eu sempre trabalhei muito e deixei muitas coisas de lado. Deixei a parte pessoal muito de lado, sempre trabalhei demais. E os meus projetos eram ter mais tempo para mim, para meus filhos, né? Deixei vocês muito de lado. E com a pandemia, isso foi adiado, esse projeto, digamos assim.
onde a demanda de trabalho ficou maior e é necessário um tempo muito maior para o trabalho, mas o projeto é que as coisas melhorem e que se tenha mais tempo, se tenha uma liberdade um pouco maior, mas como lidar, hoje eu te diria que não sei lidar até o momento. É algo que eu tenho que trabalhar e melhorar isso até por causa de vocês, para ter momentos mais de lazer e de prazer. Qual a sua rotina de treinos? Minha rotina de treinos. Sempre treinei bastante reforço muscular, corrida de 3 a 4 vezes na semana. Mas como eu estou em um projeto que é para esse ano ainda, não vou falar para ti, tá? Para ninguém por enquanto. Mas a rotina de treinos mudou, então eu tô assim, segunda, quarta e sexta eu faço treinos lá com a Priscila, né? A Priscila Paixão. Faço o reforço muscular da Flávia, lá na academia da Renove. E depois eu faço o meu treino de corrida. Nas terças e nas quintas eu faço somente treino de reforço muscular. E no sábado eu faço o meu treino mais longo, assim, né? Então praticamente são 12 treinos na semana, assim. Tá bem puxado. O dia deveria ter mais do que 24 horas, né? Mas não dá. Mas a gente vai se virando como é que dá. Não vai dar nenhum spoiler Não. do teu projeto? Não. Mas isso é crueldade. Não. Não. Tu é entrevistadora, não é filha, né? Ou é filho ou é entrevistador, te decide. Eu sou os dois. Ah, tá. Mas não vai ter spoiler. Quantos litros d'água tem que tomar para manter hidratado quando é uma maratona? Bom, isso aí depende muito, né? Cada corpo responde de uma forma, existe o processo da individualidade. Mas uma dica, ou algo que eu sempre faço, é quando a gente pensa em tomar água, o ideal é tomar em uma maratona, né? A gente tem que sempre manter o corpo hidratado. Sempre tomar um pouquinho. Em maratonas, sempre tem pontos de água de uma distância pequena em relação a outra, né? Por exemplo, ali na TTT, que é os 82 quilômetros, né? Eram de 6 em 6 quilômetros, né? Então, raramente sentia sede, sempre estava tomando um pouco de água e sempre tinha alguém da equipe ali. Então, na verdade, a dica que eu dou é sempre que tu pensou em água, toma um pouquinho, né? Nem que seja para molhar a boca, porque teu corpo está numa atividade extrema e ele precisa de água para os músculos, né? Então, se manter hidratado, né? Então, é extremamente necessário. Então, não existe um cálculo correto assim, mas pensou em água, dá uma bicadinha. Como baixar o pace? Treinando. Com treino. Pace é um cálculo médio de quanto a gente faz um quilômetro, né? A gente calcula a média de provas pelo pace, assim, ritmo médio. Mas é só com muito treino, né? Não é de um dia para o outro. A gente tem que treinar bastante para conseguir ver a evolução. Então, é bem essa a resposta, na verdade. Vamos baixar o pace? Treinando. Se dedicando muito. Procura ele. O treino para uma corrida curta é o mesmo para uma corrida longa? Não, não. São intensidades diferentes, né? São distâncias diferentes. É um planejamento totalmente diferente. A gente vai trabalhar mais intensidade, explosão ali com um atleta para 3, 5 quilômetros. Já muda um pouco para o treino de prova de 10 quilômetros. Meia maratona já é diferente. Maratona e ultramaratona são preparações bem diferentes. A gente tem que fazer uma programação bem longa, bem extensa. Tem que saber qual é a data, quando vai ser a prova para fazer um
um calendário, né? E aí fazer um planejamento de, sei lá, 6 meses, 3 meses, depende qual é o condicionamento do atleta e qual é a prova. E a alimentação para uma corrida curta é a mesma para uma corrida longa? A alimentação, na verdade, é a gente se alimentar bem, né? Ter uma alimentação leve e sempre antes da prova nunca fazer nada diferente, né? Vai comer alguma coisa diferente de uma prova, às vezes dá ruim, né? O corpo não está acostumado. Mas na verdade a alimentação varia de cada atleta, né? Eu tenho uma alimentação com a nutricionista, a Graziella, que para cada prova, cada projeto que a gente tem, a gente vai variando a alimentação, né? Mas é uma coisa que é se alimentar bem, isso já são hábitos saudáveis, né? Que isso independente de prova, independente de... Eu já tenho uma alimentação balanceada. Então quando chega para a prova já tá tudo certinho. Claro, dependendo qual é a prova, a gente vai acrescentando algumas coisas, né? Principalmente quando é uma prova longa. Isso depende do corpo também da pessoa? Sim, com certeza. É o que eu disse numa outra pergunta ali sobre o processo da individualidade. Cada um tem uma forma de reagir com a alimentação, né? Para algumas coisas pode servir para mim uma alimentação, mas para ti pode não encaixar direitinho. Qual o seu sentimento ao término de uma prova? Ah, felicidade. Felicidade, alegria. Na maioria das vezes, né? Claro, muitas provas a gente não termina tão bem assim como a gente queria. Mas aí é fazer uma avaliação, uma autocrítica, né? De ver o que acertou, o que errou, para planejar para a próxima prova, né? Mas como a gente está sempre... Claro, agora com a pandemia não, mas quando a gente está numa época normal, digamos assim, a gente está sempre com uma prova-alvo mais à frente, né? Então a gente terminou uma prova já pensando na próxima. Mas cruzar a linha de chegada é uma das maiores felicidades que pode existir. E principalmente com aquele sentimento de ter dado o seu máximo, né? Ter dado mais do que 100%, chegar ali exausto. Eu sou sempre assim, quando eu concluo uma prova eu dei o meu máximo. Independente do que aconteceu, eu tô 100% ali com a cabeça na prova e corpo e mente. Aqui em casa também é muito orgulho. É orgulho quando tu cruza a linha de chegada. Que bom, que bom. E presencialmente aí, também. Passei isso aí pra vocês, ainda bem que consegui passar essa coisa aí de esporte, de dar o máximo em tudo que fazem, né? Não só no esporte, mas nos estudos e na vida, né? Vídeo, tu quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Sim, dizer que pratiquem esportes, né? Não só por desempenho, mas por saúde. Principalmente nesse momento que a gente está passando de uma pandemia, a gente nota que como é importante fazer exercício, né? Para o nosso corpo, para a gente não ter nenhuma doença, né? E também para a nossa mente, para ter algo que a gente consiga aliviar todo esse estresse do dia a dia. E eu sempre tenho uma frase, que é do Carl Lewis, que ele diz: quero ser lembrado no futuro como alguém que inspirou outras pessoas a fazer coisas que pareciam impossíveis. Estava lendo a minha colinha aqui. Nada é impossível, gente. Tudo a gente precisa de planejamento, de querer, de executar. Ou seja, se é no esporte, a gente faz um planejamento e treina. Se é na vida, a gente faz um planejamento e age. Então a minha dica, ou a minha mensagem que eu dou é: nada é impossível, a gente só precisa querer. Viu, filha? Muito obrigado para quem assistiu aí. Segue a Kiara, segue eu, segue a Renove. Beijo. Valeu!